Portanto, a velocidade de 10 centímetros por segundo, ele conseguia transportar grãos de dimensão equivalente entre 1 e 2, 1,5 milímetro, tanto os grãos que eram atirados para o canal, mas mesmo essa velocidade ainda não conseguia erudir grãos que estavam no fundo do canal, mesmo aqueles de dimensões inferiores a este 1,5 milímetro. Seja como for, o comportamento é análogo relativamente ao transporte. Quanto maior a velocidade da corrente, maior a dimensão dos grãos que esta corrente ia conseguindo transportar. Por exemplo, aqui, para transportar este grão de diâmetro equivalente a 100 milímetros, 100 milímetros é bloco, 100 milímetros, ia requerer uma velocidade que é esta aqui, que é equivalente mais ou menos a 220 centímetros por segundo. O que é que isto mostra? Isto vamos ainda referir-nos relativamente àqueles materiais que eram tirados para o fundo do canal. Mostra que há uma relação direta entre a velocidade da corrente e o diâmetro máximo das partículas que essa mesma corrente pode transportar. O diâmetro máximo que a corrente consegue transportar, damos o nome de competência. Competência da corrente, que é exatamente, por definição, o diâmetro máximo das partículas que uma corrente consegue transportar. Não confundir competência da corrente com capacidade de transporte. Capacidade de transporte é mais ou menos um conceito equivalente ao que nós vimos como carga limite, que é o peso máximo ou a quantidade máxima em termos de peso de sedimentos que esta mesma corrente consegue transportar. Isto é a capacidade. Uma corrente, por exemplo, que consegue carregar 15 kg de sedimento, essa mesma corrente, com essa velocidade que lhe permite carregar os 15 kg de sedimentos, é capaz de não conseguir carregar um grão com 100 gramas de peso. Portanto, com um diâmetro equivalente que lhe permite ter um peso equivalente a 100 gramas. Portanto, uma coisa é a competência, que se refere ao diâmetro máximo que esta corrente pode transportar, outra é a capacidade, que é o peso total dos sedimentos que esta corrente, mantendo a mesma velocidade, consegue transportar. Ora, o que é que nós vimos aqui no diagrama de Illustron? É que a velocidade da corrente é proporcional à sua competência, isto é, quanto maior a velocidade da corrente, maior, portanto, o diâmetro que esta corrente, diâmetro máximo das partículas que esta corrente consegue transportar. Se, aumentando a velocidade, consegue transportar diâmetros cada vez maiores, é evidente que consegue também transportar cargas cada vez maiores. Isto é, aumentando a sua competência, aumenta também a sua capacidade de transporte. Isto é uma questão de analogia. Então, conforme nós vimos aqui no diagrama de Illustron, quanto maior a velocidade da corrente, maior a sua competência. Este diagrama está exatamente a mostrar isso, a estreita relação que existe entre a velocidade da corrente e a sua competência. Portanto, entre a velocidade da corrente e o diâmetro das partículas que esta mesma corrente pode erodir, transportar e depositar. E quanto à erosão, o que é que nós vemos? Aqui este é o campo da erosão. Nós vemos que substancialmente é a mesma coisa, principalmente, pelo menos aqui ao longo deste campo para a direita, aqui, o comportamento é o mesmo. Quanto maior a corrente, maior o diâmetro de partículas que esta mesma corrente conseguiria erodir. Tanto maior a velocidade de corrente, maior o diâmetro das partículas que a corrente consegue erodir, transportar. Inversamente, abaixando a velocidade da corrente, isto for baixada a velocidade da corrente, abaixa também a sua competência e vai depositar grãos de diâmetro cada vez menor. Agora, há um aspecto aqui que é essencial referir. É um comportamento anômalo. Isto é, para erodir, por exemplo, grãos de diâmetro, por exemplo, deste diâmetro, o diâmetro é 0,04 milímetros, e requerer uma velocidade de corrente que é equivalente a 4 milímetros, é mais ou menos aqui, né? Velocidade de corrente. Iria requerer uma velocidade aqui para poder transportar esses 4 milímetros, portanto aqui 4 milímetros, 4 aqui, né? 4 milímetros, e a requerer uma velocidade de corrente mais ou menos de 3 centímetros por segundo, mas para poder erudir diâmetro da mesma dimensão, a velocidade é 4 vezes superior, cerca de 12.
12 centímetros por segundo. A corrente requer uma velocidade, é aquilo que nós vemos, que eu acabei de explicar, está explicado aqui, está mostrado aqui. Para erodir, a corrente requer uma velocidade de erosão maior do que aquela que necessita para transportar grãos de diâmetro equivalente. Aqui, esta parte da curva mostra uma anomalia, isto é, estamos a ver quanto mais pequena a dimensão da partícula, maior também a velocidade que a corrente requer para erodir os materiais do fundo do canal. E por que é que isto é devido? Esta é uma anomalia que pode ser explicada do seguinte modo: os grãos que pertencem, portanto, à classe dos materiais finos, quando nos referimos a materiais finos, estamos a referir a siltes e argilas, portanto, reparem bem, a partir desta dimensão, estamos a falar de siltes e argilas, são finos, são materiais finos. Quanto mais finos esse material, os materiais finos tendem normalmente a apresentar formas diferentes dos restantes. Eles tendem a apresentar formas alongadas, formando tipo palheta. E então, esses materiais, quando se depositam-se uma sobre elas, mantendo a forma alongada e interdigitando. E, ao mesmo tempo, elas mantêm ligação entre si com forças de tipo eletrostático. Então, é muito difícil erodir. E a corrente requer essas velocidades mais grandes, muito grandes, para erodir não só uma partícula. Em geral, ele erode um aglomerado de partículas. Por isso é que requer essas velocidades tanto mais elevadas quanto mais finas for. Por exemplo, aqui, para erodir partícula desta dimensão, estamos a falar de 0,0055 milímetros, estamos a falar de 55 micras, são siltes. Para erodir esse material, requer uma velocidade de 50 cm por segundo. Ora, esta velocidade de 50 cm por segundo é aquela que requer para erodir esta partícula de 5 milímetros. E, igualmente, por exemplo, aqui, para erodir essa partícula, é argila aqui, de 2 micras e meio, requer uma velocidade de 100 centímetros por segundo, a mesma velocidade que é requerida para erodir esta partícula de 10 milímetros, estão a ver? De facto, a corrente com esta velocidade não está a erodir uma partícula de argila, não. Ele erode um aglomerado de partículas. Um aglomerado que ainda por cima, além das forças eletrostáticas que os mantêm ligados entre si, elas ao depositarem se interdigitam. Então não consegue tirar uma. Tira geralmente um aglomerado de partículas. Por isso essa anomalia no diagrama de Houston. Seja como for, o que é que nós poderemos concluir daí? Que o diagrama de Houston mostra uma relação muito estreita entre a velocidade de corrente e o diâmetro máximo das partículas que esta mesma corrente consegue erodir, transportar e depositar. Portanto, está a evidenciar, em outras palavras, que a competência de uma corrente é diretamente proporcional à sua velocidade. Lembre-se do que disse relativamente à competência da corrente. Diâmetro máximo da partícula que esta mesma corrente consegue transportar. Ora, se a competência de uma corrente varia com a velocidade, isto é, se o diâmetro máximo das partículas que uma corrente consegue transportar é proporcional à velocidade desta corrente, a carga limite também. Isto é, quanto maior a velocidade da corrente, maior a carga limite. Isto é, maior a capacidade de transporte, maior a carga limite. Então, nós vemos maior a velocidade, maior a carga limite, mas varia em função de. Isto é o que vamos ver a seguir. E mais uma vez eu sou obrigado a parar, porque senão não consigo. O computador me avisa que já está a ficar pesado. Até daqui a bocado.